Salve, salve galera, eu sou a Amanda e você está ouvindo o mais novo episódio do AlphaCast. Hoje trazemos o nosso primeiro capítulo da nossa nova série Literatura Alfa para Jovens. Essa série foi pensada, obviamente, para o público jovem, com o objetivo de apresentar livros que muitas vezes passam despercebidos, mas que trazem críticas sociais e temas super relevantes. E aí galera, eu sou a Bruna e para começar com tudo essa série, escolhemos o livro O Cortiço de Aloysio Azevedo. Essa é a obra mais emblemática do naturalismo no Brasil, escrita no século XIX. Oi pessoal, aqui é a Julia falando e para iniciar eu vou falar um pouco sobre o autor dessa obra, que é o Aloysio de Azevedo. Ele nasceu no Maranhão em 1857 e desde cedo ele conviveu com preconceito, pois a mãe dele se separou do seu primeiro marido para ficar com seu pai, e a igreja não aprovava isso. Ele desenhava e escrevia muito, e foi o seu segundo romance, chamado O Mulato, que inaugurou o naturalismo no Brasil. Mas foi O Cortiço, o livro que a gente vai falar agora, que foi considerado a sua obra-prima. Oi queridos, aqui quem fala é a Laís e eu vou dar uma breve explicação sobre o naturalismo. Esse foi um movimento literário que buscava contar histórias de forma objetiva e realista, utilizando uma abordagem científica, que na época mais popular era determinista, para explicar o comportamento das pessoas, analisando como o ambiente que viviam as influenciavam. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas linhas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Fala galera, aqui é a Vitória. Nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, a gente pode ver o cortiço ainda em construção pelas mãos do português João Romão. Essa e outras descrições, como a que vamos ler a seguir, dão vida ao cortiço, transformando-o em um ser vivo, pulsante e orgânico, como se o lugar fosse capaz de criar e multiplicar a vida a partir do seu próprio caos. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e risingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham aos pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. O cortiço pode ser visto como um personagem porque, assim como os outros, ele impacta a narrativa e também é impactado por ela. Ele é moldado pelas ações e histórias dos moradores, interagindo com os acontecimentos e transformando a dinâmica do enredo. Agora, ao invés de comentarmos sobre o livro em ordem cronológica, nós decidimos separar os acontecimentos que se sucedem em partes para deixar os assuntos e as críticas que temos a fazer sobre a obra mais claros. Para começar, vamos falar um pouco sobre o João Romão, que é um vendeiro que, após comprar alguns terrenos, construiu um cortiço. Ele é um homem corrupto, avarento e obcecado pela ideia de enriquecer. João Romão é tão obcecado por enriquecer que aceita viver na precariedade, economizando até o último centavo. Para nós, isso fez parecer que seu envolvimento com Bertoleza, que além de sua companheira também trabalhava para ele, ocorreu muito mais por interesse do que por afeição. Ele parecia enxergar nela uma forma de lucro, aproveitando do seu trabalho incansável, quase escravo, para aumentar sua riqueza. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fossem os mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para sua companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito, ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda,
da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meia, olhando para todos os lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se, logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo a admirar. Como a Laís disse, esse personagem é a personificação da ganância. Ele começa sua vida como um simples vendedor e com muito esforço, mas também com muitas atitudes moralmente questionáveis, consegue conquistar suas riquezas. No trecho, vemos como essa sua obsessão por riqueza o domina, fazendo economizar, por exemplo, até no que come, guardando os melhores produtos para vender. E como é dito nessa parte do livro, isso acaba se tornando doentio, nessa sua tentativa de transformar tudo em dinheiro. Vamos comentar sobre outro assunto agora? Nós vamos ler alguns trechos para introduzir esse próximo tópico, o racismo. Eu lerei as falas de João Romão, enquanto a Júlia vai ler as de Bertoleza. Maldita preta dos diabos! Ela era o único defeito, o sinão de um homem tão importante e tão digno. Você está muito enganado, seu João. Se cuida que se casa e me tira à toa. Sou negra sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de me roer os ossos. Então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite, para depois ser jogada no meio da rua como galinha podre? Não, não há de ser assim, seu João. Mas, filha de Deus, quem te disse que eu quero atirar-te à toa? Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cegam assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina de seu Miranda. Ora essa, quero ficar ao seu lado, quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos, com o nosso trabalho, quero meu regalo, como você quer o seu. Mas não vês que isso é um disparate? Tu não te conheces. Eu te estimo, filha, mas por ti farei o que for bem entendido, e não loucuras. Descansa, que nada te há de faltar. Tinha graça, com efeito que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões em casamento. Ah, agora não me enxergo, agora não presto para mais nada. Porém, quando você precisou de mim, não lhe ficava mal ser vestir de meu corpo e aguentar a sua casa com meu trabalho. Então a negra servia para tudo, agora não presta para mais nada. E atirar-se com ela no monturo de cisco? Não, assim também Deus não manda. Pois se aos cães velhos não se enxotam, por que me hão de pôr fora desta casa, em que me meti muito suor de meu rosto? Quer casar? Espere então que eu feche primeiro os olhos. Não seja ingrato. A Júlia e a Vitória vão ler agora outros 2 trechos bem curtinhos para que nós possamos discutir depois. Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. Gente, essas passagens mostram como o racismo estrutural funciona, né? Bertoleza é explorada por João Romão durante anos e, quando deixa de ser conveniente, ele simplesmente quer descartá-la. É um exemplo claro de como as pessoas negras, principalmente mulheres, sempre tiveram que lutar para serem vistas como humanas e exigirem respeito e justiça. Total, isso não é só com Bertoleza. Olha o trecho sobre a polícia invadindo os cortiços. Eles tratam os moradores, que em sua maioria são negros e pobres, como criminosos. Usam o pretexto de combater o jogo e a bebedeira, mas na verdade é pura repressão, sustentada por um preconceito enraizado. Como diz o trecho, era uma questão de ódio velho. Isso mostra como o racismo se manifesta nas instituições para marginalizar essas comunidades. E tem o racismo internalizado também, viu? No caso da Bertoleza, por exemplo, ela é uma personagem que rejeita homens negros e busca apenas por homens de uma raça superior, no caso a branca. Podemos ver como ela absorveu esses preconceitos da sociedade acreditando nessa ideia de hierarquia social. E é triste ver uma personagem negra com esse tipo de pensamento, que afeta tanto as suas escolhas pessoais. Exatamente, mas não podemos esquecer a resistência dela. Quando ela enfrenta João Romão e exige sua parte no que eles construíram juntos, isso é muito poderoso. É como se ela dissesse, eu existo, tenho valor e não vou aceitar ser descartada. É um grito contra o racismo, o machismo e a exploração. Sim, é inspirador. Apesar de toda a opressão, a Bertoleza ainda consegue se posicionar, né, e reivindicar sua dignidade. Nossa, esse trecho, como um todo, é uma crítica muito forte às desigualdades de raça, de gênero e classe, que infelizmente ainda vemos até hoje.
Vamos falar sobre adultério? Neste trecho que vou ler para vocês agora é um dos muitos que falam sobre isso nessa obra. Todavia, o Bruno acabava de despejar o que era da mulher e saía de novo de casa, dando uma volta feroz à fechadura. Atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permaneciam defronte da sua porta, mudo, com cara fechada, jogando os braços, como quem, apesar de ter feito muito, não satisfizera ainda completamente a sua cólera. Leocádia apareceu pouco depois, e vendo por terra tudo que era seu, partido e inutilizado, aponderou-se de fúria e avançou sobre a porta que o marido acabava de fechar, arremetendo com as nádegas contra as duas folhas, que cederam logo, indo ela cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se, sem fazer caso das risadas que rebentaram cá fora, e escancarando a janela com arremesso, começou por sua vez a arrasar e a destruir tudo que ainda encontrava em sua casa. Então principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre: "Upa! Toma, diabo!" Gente, olha só essa cena. O Bruno destruindo tudo depois de descobrir que a Leocádia traiu ele, e depois a Leocádia devolveu na mesma moeda. Dá pra ver como o adultério, que sempre foi algo presente nesse nosso mundo, gera essas explosões de emoção. Eu também acho importante destacar que o adultério era um dos muitos assuntos que era tabu nessa época, e que ainda é um tanto até hoje. Escrever um livro com tantas cenas polêmicas, não só de traição, mas também que envolve homossexualismo, racismo e tantos outros temas controversos, que a gente vai discutir mais sobre já já, é algo muito comum em livros naturalistas. Outro acontecimento que envolve adultério e muito relevante no livro é o caso de Rita e Jerônimo. Vamos ler uns trechos relevantes sobre o assunto. A Laís será a narradora, a Bruna será o Jerônimo, a Amanda será a Rita Baiana e eu vou ser a coitada da Piedade de Jesus. Está a me parecer que agora te achas melhor, hein? Desembuchou ao final, procurando o olhar do marido, sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento. Só com um cheiro. Reforçou a mulata, apresentando café ao doente. Beba, ande, beba tudo e abafe-se. Quero, quando voltar logo, encontrá-lo pronto, ouviu? E acrescentou, falando a Piedade, em tom mais baixo, pousando-lhe a mão no ombro carnudo. Ele daqui a nada deve estar ensopado de suor. Mude-lhe toda a roupa e dê-lhe 2 dedos de Paraty, logo que peça água. E cuidado com o vento! E saiu em expedida, agitando as saias, de onde se evoavam eflúvios de manjerona. Piedade chegou-se então ao cavoeiro. Já tinha sobre as pernas o cobertor oferecido pela Rita. E, ajudando-o a levar a tigela à boca, resmungou: Deus queira que isso não vá te fazer mal em vez de bem. Nunca tomas café, nem gostas. Isso não é por gosto, filha. É remédio. Logo depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes, sacou-lhe fora a camisa molhada, enfiando-lhe logo outra pela cabeça. Em seguida, tirou-lhe as ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe todo o corpo, principando pelas costas, passando depois ao peito e aos sovacos, descendo logo às nádegas, ao ventre e às pernas, esfregando sempre com tamanho vigor de pulso, que era antes uma massagem que lhe dava, e tanto assim que o sangue do cavoeiro se revolucionou. E a mulher, a rir-se lisonjeada, ralhava. Tem juízo, acomoda-te. Não vês que está doente? Bebe isto, não beba água agora. Isso é cachaça. Foi a Rita que disse para te dar. Jerônimo não precisou de mais nada para beber um trago, os 2 dedos de restilho que havia no copo. Nessa parte, Jerônimo começa a se interessar pela Rita Baiana, o que eventualmente leva a um adultério. Ou seja, o Jerônimo acaba traindo a sua esposa, Piedade, com essa Rita. Antes de conhecer a sua amante, ele parecia ser um homem muito dedicado à sua esposa, mas aqui a gente pode ver que ele a trata com uma certa indiferença. Só pra lembrar, Vi, que esse comportamento reflete a ideia do naturalismo também, né? Que explora a influência dos instintos e do ambiente sobre os personagens. A traição, nesse caso, mostra como os desejos humanos podem sobrepor as relações e valores mais profundos. E esse interesse de Jerônimo vai se transformando em algo muito mais grave e trágico. E vale lembrar que esse é nem o primeiro e nem o último caso de adultério no livro. Teve também o de Leocádia, que falamos agora há pouco. Um outro que não citamos, envolvendo a esposa de Miranda. Mas há tantos outros.
Pra mim, o mais engraçado nesses dois casos que você comentou agora, Amanda, é que os dois foram com o mesmo rapaz, o tal do Henrique, que morava com a família do Miranda. Ele é um baita de um safado. Enfim, gente, brincadeiras à parte, o surgimento da Rita na vida do casal português acabou mudando por completo o comportamento do Jerônimo. E isso fica evidente no trecho que eu vou ler pra vocês agora. E assim, pouco a pouco, se foram reformulando todos os seus hábitos singelos de aldeão português. E Jerônimo abrasileirou-se. A revolução, afinal, foi completa. A aguardente da cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. Esse trecho mostra como Jerônimo passa a se adaptar aos costumes brasileiros, especialmente à culinária e aos hábitos sociais. Ele vai se afastando da cultura portuguesa, que ele trouxe de sua aldeia, e se mesclando à vida no cortiço. Esse abrasileiramento é um reflexo da adaptação forçada de muitas pessoas que sofreram ao migrar para o Brasil, especialmente no contexto dos imigrantes europeus que precisavam se adaptar à nova realidade. Sim, é uma mudança de identidade. Jerônimo vai se misturando cada vez mais com os outros, adotando costumes locais para se sentir parte daquele novo espaço, mostrando como as diferenças culturais se misturam no cortiço. Fora tudo isso, pessoal, durante a nossa leitura encontramos mais alguns outros trechos que consideramos relevantes, mas que não conseguimos classificar junto com os anteriores. Por isso, para finalizar, vamos comentar brevemente sobre duas passagens. Vamos começar contando o que aconteceu com a mulher de Jerônimo depois de ter sido deixada pelo seu marido. Pobre mulher, que chegara ao extremo dos extremos. Coitada, já não causava dó. Causava repugnância e nojo. Apagaram-se-lhe os últimos vestígios do breu. Vivia andrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, dessa embriaguez sombria e mórbida que não se dissipava nunca. E o seu quarto era o mais imundo e o pior de toda a estalagem. Homens malvados abusavam dela e de muitos de uma vez, aproveitando-se de quase a completa inconsciência da infeliz. Agora, o menor trago de um aguardente a punha logo pronta. Acordava todas as manhãs, apatetada, muito triste, sem ânimo para viver esse dia. Mas era só correr à garrafa e voltavam-lhe as risadas frouxas, de boca que já não se governa. O empregado de João Romão, que ultimamente fazia as vezes dele na estalagem, por 3 vezes a enxotou. E ela, de todas, pediu-lhe que dessem alguns dias de espera, para arranjar a casa. Afinal, despejaram-lhe os tarecos na rua. Aí vemos o momento em que Piedade de Jesus se entrega completamente ao alcoolismo, um vício que a consumiu depois de ter sido deixada por Jerônimo. É, mais uma vez, a influência dos instintos do ambiente agindo sobre um personagem. E aqui vai o último trecho, que nos conta um pouco sobre o destino encontrado por Pombinha, uma garota que era considerada a flor, a preciosidade do cortiço, por muitos dos moradores de lá. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica que no outro tempo inspirara a ela própria a Leone. A cadeia continuava e continuaria interminavelmente. O cortiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. Só para dar uma contextualizada, a Pombinha, em outro momento do livro, larga o seu marido e acaba sendo levada ao caminho da prostituição, seguindo os passos da companheira Leone. Esse trecho apresenta uma crítica forte a isso, pois o autor mais de uma vez retrata as condições precárias do cortiço como as culpadas pelas escolhas da garota. E não só o responsável por ela em específico, porque, como a Vitória leu para nós, essa produção de cocotes em cortiços era quase um encandeamento inevitável. E assim chegamos ao fim desse episódio. Hoje comentamos e lemos um pouco sobre o clássico O Cortiço, refletindo sobre os impactos sociais e as críticas que permeiam essa obra tão emblemática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar com os amigos, seguir o nosso canal aqui no YouTube e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo análises literárias para você. Até a próxima, valeu!